aqui de volta, maravilhosas. Agora eu tô recebendo aqui uma doutora, a doutora Larissa Tiberto, infectologista. Tudo bem? Seja muito bem-vinda. Oi, boa tarde. Agradeço o programa, o convite para estar aqui conversando com vocês. Pois é, né? Esse assunto que ainda vem rondando o nosso dia a dia e tem sido preocupação aí para adultos, crianças, idosos, enfim, falando aí sobre a varíola do macaco. Queria que você falasse pra gente um pouquinho como é que tem agora, como é que a gente consegue descobrir, estou com essa, né, com esse vírus, como é que a gente consegue identificar quais são os sintomas? Ah, tá. Então, a varíola do macaco, chamado monkeypox, né, ela se dá com aparecimento de lesões, de vesículas na pele, né? Mas ela pode anteceder um quadro gripal, dor de garganta, linfonodos, são ínguas, né, bolinhas na garganta, axila, virilha, e também dor nas costas, febre. E o clássico são as lesões, porque quando ainda está nesse quadro que parece uma gripe, a pessoa ainda fica achando que pode ser influenza, pode ser covid ou só um quadro gripal. E aí quando aparecem as bolinhas, que a gente pensa no monkeypox. E geralmente essas bolinhas, elas já aparecem logo nos primeiros dias? Ou primeiro vem esse sintoma gripal e aí depois de, sei lá, algum tempo começa a aparecer essas bolinhas? Primeiro aparecem os sintomas, os pródromos gripais, né? Que esses sintomas que lembram a gripe. Tá. E depois aparecem essas vesículas, essas bolinhas. Pode demorar até 16, em alguns casos 21 dias. Tá. Ah, então é bastante. Isso. Tá, pode complementar. Que é o que a gente chama de período de incubação, né? Então ele pode ser de 16 até 21 dias. Tá. Então realmente a gente tem que ficar atento, né? Porque às vezes você tem... E o sintoma gripal, ele passa ou ele permanece junto? Não, ele passa e aí depois aparecem as vesículas. E aí sim, as vesículas demoram mais tempo para sarar, né? Então a gente deixa a pessoa em isolamento e só tira em isolamento quando a pele estiver totalmente cicatrizada. Entendi. E como é que tá sendo aí para você, médica, como é que tá aqui em São Paulo, a quantidade de pessoas que estão sendo infectadas, está crescendo o número, é preocupante, devemos nos preocupar? Então, né, hoje em dia já decretou, a Organização Mundial da Saúde já decretou alerta, né, global por causa da pandemia. Aqui em São Paulo, os casos estão crescentes, né? Antes tinha mais em adultos. Hoje, a maioria da população são homens adultos, jovens, mas está tendo também em criança, em mulheres. Então, a gente tem sim que se preocupar, a gente tem que evitar o contato muito íntimo, né? Lavagem das mãos, uso de máscara. Quem tiver infectado precisa sim fazer o isolamento social, né, para não passar para as outras pessoas. E é uma doença que ela não mata, ela não é muito grave, né? Só teve alguns casos no mundo, teve 9 casos mais ou menos de óbito, né? E em casos muito graves. Então, assim, não é uma doença que ela mata, mas ela deixa algumas sequelas, né? Qual que é a via de transmissão dessa doença, doutora? Então, ela é por via respiratória, gotículas, contato, tosse, né? Se beber no mesmo copo que outra pessoa, talher, né, contaminado. Também o contato pele a pele, né? Então, se eu tô com a vesícula e alguém encosta na minha pele, então assim também pode ser transmitido. E também com materiais contaminados. Por exemplo, se em casa tem alguém com o monkeypox, né? Então essa pessoa tem que usar uma toalha separada, uma roupa de cama separada. Então, se a outra pessoa for lá recolher a toalha, por exemplo, pode pegar. Então, manusear com uma luva. Manusear com uma luva, né? Os objetos todos separados. Nossa, eu não sabia que era tão assim fácil. Os vírus, geralmente, eles têm a mesma questão de transmissão, assim? Por exemplo, Covid é o mesmo que o da varíola. Eles são muito rápidos, esses vírus de transmissão?
eles são rápidos para transmitir, mas cada vírus tem a sua particularidade, né? Por exemplo, o vírus do HIV, por exemplo, ele não passa por respiratório, por gotículas, já o do Covid e o do Monkeypox passa, então cada um tem a sua particularidade. Né? E doutora, por que o nome varíola do macaco? Até um monte de gente estava, né, matando os animaizinhos até. O que tem a ver? Por que esse nome? Então, primeira coisa, não matem os macacos, tá? Eles são tão vítimas quanto nós. Então, a varíola dos macacos, na verdade, tem esse nome porque foi descoberto a varíola lá em 1958 dentro de um laboratório que tinha lá a jaula com os macacos. Então, foi descoberto a varíola lá atrás nos macacos. E o vírus, a varíola de antes e a varíola de agora são parecidas, então ficou a Monkeypox, a varíola dos macacos. Mas já sabe que quem passou esse vírus atualmente, né, que teve essa pandemia, são roedores, né, que passaram para os humanos. E agora a transmissão tá de humanos para humanos, através de contato íntimo, beijo, abraço, compartilhar utensílios, relação sexual, né? Então agora quem está passando é de humano para humano. Então, você já falou aqui algumas questões sobre prevenção, mas eu gostaria que você reforçasse, porque assim, né, a gente voltou a trabalhar, voltamos a ter esse contato e muita gente não está usando mais máscara, né? Isso. Então, a gente está usando mais quando vai a um consultório, ou quando vai em algum lugar, eu pelo menos, sei lá, um shopping, eu uso ainda, na igreja eu ainda uso, porque é muita gente, mas a gente acaba agora dando uma, né, flexibilizada aí no uso da máscara. Tem alguma outra coisa que a gente pode fazer? Você falou aqui, né, lavar as mãos. Isso. Mais o que poderia prevenir? Usar máscara, lavagem das mãos com água e sabão, com álcool gel também, né? E evitar ficar tocando em corredores, corrimão, superfícies que bastante gente passa a mão, né? Basicamente isso, ter aquele isolamento respiratório, que são, na verdade, as mesmas medidas para o Covid. Tá. E tem já acho que tem alguns lugares que já estão recebendo a vacina, alguns países que acho que já receberam a vacina. Aqui no Brasil tem previsão de quando vamos receber essa imunização? No final do mês passado, a Anvisa já liberou uma vacina que ela vai vir estrategicamente para alguns grupos de risco, para homens, jovens e também para profissional da saúde. Mas ainda não chegou e pelo que está previsto é entre mais ou menos de 30 mil a 50 mil doses. É ainda pouco e vai vindo aos poucos. Então a gente não precisa também aquela medida desesperada, que nem quando saiu do Covid, que o pessoal fazia aquela volta. Espera, vai se prevenindo dessa forma e tenha calma nesse momento. E a vacina também, primeiro, vai ser disponibilizada, né, para maiores de 18 anos. Então, as crianças, adolescentes vão ficar para um segundo momento. Essa vacina também é uma vacina nova, assim como a vacina do Covid? Ou ela já existe já há um tempo? Tem uma fórmula dessa vacina que foi feita em 2019 lá nos Estados Unidos, que ela foi aprovada, né? Já está aprovada, mas ela ainda não está amplamente disponível. Tá. Tem alguma contraindicação para essa vacina, que você saiba? No momento, não tem muito estudo sobre isso, sobre comorbidades, outras vacinas ou medicação. É tudo ainda muito novo. Muito novo, né? E curioso, porque você falou que pega mais nos homens. Por quê? Tem uma questão aí genética, hormonal? Na verdade, não. Pega, na verdade, em homens que fazem sexo com homens, né? Não por causa da sexualidade, e sim da exposição. Entendi. Então, quanto mais você se expõe, né, mais tem contato íntimo, contato pele a pele, mais você tem a chance de se expor, né?
E tem algumas festas, festivais, saunas, né, que tem mais esse contato íntimo, essas festas que o pessoal fica sem camisa e tudo mais. Então isso propaga mais por causa do contato pele a pele. Pele a pele. E com mãe, por exemplo, com criança também, a mãe pode pegar se ela tá cuidando da criança, tá ali com esse contato também? Sim, todo e qualquer mamífero pode pegar. Inclusive os animais de estimação. Ai, que dó! Então, quando a gente tem um paciente, né? Eu estou diante de um paciente que ele tem pets, né? Gato, cão. Aí eu falo, olha, tem que fazer o isolamento social do pet também, porque pode passar para ele. Né? Então, assim, lembrando que essa doença, a monkeypox, ela não é uma doença predominantemente que dá em gays, homens que transam com homens, não. Dá conforme tem o contato. Entendi. Então, se você for mulher, homem, criança, adulto, idoso e tem muita exposição, você vai ter a maior chance de ter a doença. Se você tem menos exposição, menor chance. Não tem, né, tanta chance assim. Você falou sobre o isolamento. Para o Covid, começou com 14 dias, depois para 7. Cada hora era uma, né, notícia diferente. Para a varíola, qual é o período de isolamento? Então, o período de isolamento depende de pessoa para pessoa. Ele é até cicatrizar todas as lesões. Tem gente que demora um pouquinho mais, tem gente que demora um pouquinho menos, mais ou menos 21, 28 dias. Tem algumas medicações, aquelas que a gente usava para catapora, aquele roxinho. Sim. E aí a gente passa para tentar secar as lesões mais rápido. Coça igual a catapora? Coça, também? igual a catapora. Coça, não pode coçar senão dá infecção de pele secundária. Dá no corpo todo Dá também? no corpo todo. Dá no corpo todo. E também a gente fala para não coçar, não tirar a casquinha, porque fica marca igual na catapora. Entendi. A gente passou aí pela pandemia, foram 2 anos que a gente ficou isolado. Agora a gente está voltando aí para nossas atividades e a gente vê tanta gente agora com influenza. Tá um surto de influenza, de H1N1, mesmo todo mundo vacinado, né? Essas mutações, a gente sabe que nunca vai acabar. Mas essas vacinas que a gente tem disponibilizado para tomar e tudo, elas são realmente eficazes? Ou isso é uma coisa que nós vamos ter que conviver, cada ano vai ter um vírus diferente? Elas são eficazes, sim. Só que, vamos supor, hoje a gente tem uma influenza, né, que está circulando. Aí a gente vai pegar esse vírus, vai fazer a vacina, o ano que vem vai ser outra, porque o vírus sofre mutação. Então a gente sempre tem a vacina do ano passado, do ano anterior. Não tem como fazer uma vacina, por exemplo, para o ano que vem, sendo que o vírus ainda nem existe, não mudou, a gente não sabe como vai ser. Então, assim, ela é eficaz, eu recomendo fazer uso das vacinas. Só que sempre vai ter a mutação, porque o vírus ele é muito inteligente e ele acaba se modificando para sobreviver. Entendi, porque tem algumas vacinas que a gente toma só uma dose, né? E você não precisa tomar mais, ou às vezes você toma um reforço e depois nunca mais você toma. Engraçado, por que essas vacinas de vírus, assim, só por conta dessa mutação mesmo? Por conta da mutação, principalmente a influenza que muda bastante. Igual do Covid, né? Teve aquela cepa amazonense que foi o grande terror, né? Que foi onde morreram muitas pessoas, né? Aí depois chegou a Omicron, que era mais leve. Sim. Agora nós estamos com um Covid mais leve, mais atenuado. Isso dá por causa da vacina também, né? Que a vacina ajudou muito. Então, eu sempre recomendo fazer o uso de vacina. Qual é o tratamento eficaz para esse vírus, para a varíola, do macaco? Qual que é o tratamento? Além do isolamento, você falou a pomada. O tratamento é sintomático. Então, a gente passa medicação para coceira, porque o paciente sente muita coceira. A gente passa esse líquido, essa pílulazinha roxa, né, para cicatrizar mais rápido a pele.
E a gente passa também remédio para dor se tiver com dor e remédio para febre se tiver com Eu febre. ia te perguntar agora se dá febre alta. Da febre. Tá. E é febre constante ou uma febre... Febres intermitentes. Tem Tá. gente que nem tem febre, mas são febres isoladas, não é aquela febre constante. Existe a possibilidade da pessoa estar infectado e não sair essa bolinha? As bolinhas ou não? Esse é um sintoma que sempre vai ter para quem pegou a varíola. Por enquanto, É um sintoma. É um sintoma. Tá. Não, eu digo porque assim... porque às vezes também a pessoa não tem a bolinha, não desconfia, Tá. não vai ao médico e também não faz o diagnóstico. Então assim, né, se estivesse com algum sintoma, né, uma febre, ou não tá se sentindo muito bem, é bom a gente sempre verificar, né? Isso, é importante. Então, sentiu febre, mal-estar, dor no corpo, algumas bolinhas, ínguas, né, inchadas na garganta, axila, virilha, né, ficar atento. E aí, depois disso, surgir algumas lesões, tem que ir ao médico, tem que procurar o médico, tem que notificar, né, porque a maioria das vezes é uma doença leve, tênue, mas pode ter algumas complicações, principalmente se a pessoa tiver comorbidade. Então é importante ir ao médico, passar por uma avaliação, fazer o diagnóstico. E também, se não for, a gente tem que descobrir o que é e tratar. Tem um teste que se faz? Tem um teste, é um teste que mais ou menos 8 cidades aqui no Brasil fazem, 8 laboratórios, Tá. né? Então é encaminhado. Ainda são poucos ainda, né? Ainda são Pra uma cidade poucos. desse tamanho. E aí foi aprovado um outro teste que vai melhorar bastante, né, a questão do diagnóstico. Mas está demorando em média uns 3 dias para ficar pronto. Aqui é feito no Adolfo Lutz. E aí ele dá o resultado positivo ou negativo. É sangue ou é igual aquele PCR? É o PCR, é o PCR Na pele. das vesículas. Estoura a vesícula, tem um líquido, Tá. pega aquele líquido. Ah, que interessante. Olha, eu nem imaginava. Achei que era sangue igual faz da dengue, algum outro. Olha, doutora, acho que ficou muito bem esclarecido aqui, né? Falamos aqui todas as possibilidades, né? Dessa varíola. Esperamos que passe isso logo ou que chegue logo a vacina para que nós possamos ficar tranquilos, né? Porque não é fácil, né, doutora? A gente conviver num... Tá difícil viver no mundo hoje em dia, né? Mas que bom que tem os médicos maravilhosos como você para nos ajudar. Tá difícil de conviver e também de trabalhar, né? Porque é uma pandemia em cima da outra, né? Então, eu acredito que agora vai ter uma folga, vai ter uma trégua e a gente vai poder ficar tranquilo, aliviado depois dessa vacina. Muito legal. Doutora, muito obrigada mais uma vez. Quero que você deixe os seus contatos pra gente, por gentileza. Suas considerações finais, fica à vontade. Então, gente, se vocês sentirem alguns sintomas, não fiquem em casa, deixando para depois. Procurem ajuda médica. É preciso fazer o diagnóstico. Se for o monkeypox, já começa a tratar, que é a varíola dos macacos. E se não for, tem que fazer o diagnóstico do que é e começar a tratar. Eu gosto muito de falar sobre infectologia e imunodeficiências no meu Instagram, que é @doutora_Larissa_Tiberto. E vocês podem me encontrar através de lá. Muito obrigada, doutora. Volte sempre pra gente falar, né, sobre esse assunto que sempre a gente tem dúvidas.